Em Destaque. Oferecimento. Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse horário, nessa manhã, para que você tenha, inclusive, uma conversa produtiva com muita informação e seguir seu dia, inclusive, com muito mais capacidade de interpretação de muitas coisas que a gente vê por aí. Hoje o nosso assunto, inclusive, vai justamente nesse foco, trazer informação de uma questão que se popularizou e muito nos últimos meses, só que pode atingir de maneira ruim a saúde, principalmente dos usuários da substância chamada Tadalafila. Nosso convidado que vai falar sobre isso e muito mais, Dr. Thales Mendes, que é urologista do Hospital Santa Rita. A quem a gente agradece muito a presença aqui para ter uma conversa clara e objetiva com você que está nos assistindo. Dr. Thales, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio, obrigado pelo convite, em nome também do Hospital Santa Rita. Eu agradeço para a gente conversar desse tema que é tão relevante, importante e tomou o cenário aí, né, nacional de tantas coisas que estão acontecendo em relação à Tadalafila. Exato, e até mesmo, gente, usos que não eram, né, os pensados inicialmente quando a substância chegou ao mercado. E aí que mora justamente a explicação, a necessidade desse assunto ser dito, inclusive pelo profissional, com você no nosso Em Destaque. E uma substância que também ganhou até contornos de anedota nas redes sociais, né? E isso ganhou também, obviamente com isso, uma popularização desse uso da substância Tadalafila. Uma delas, talvez acho que a gente vai até diretamente a você que está, por exemplo, acompanhando o nosso programa na academia ou que frequenta, né, uma academia, sobre o uso para estimulante no sentido do chamado pré-treino ou que ajude a ganhar mais massa muscular. Portanto, essa conversa vai passar por todos esses assuntos com a ajuda do Dr. Thales aqui com a gente hoje. Mas, doutor, acho que inicialmente a gente precisa falar o que é essa substância, esse nome, igual eu falei, já se popularizou e muito, mas talvez as pessoas não entendam, né, justamente a sua aplicação, para que ele chegou no mercado. Sim. A Tadalafila é uma medicação que já vem sendo usada há muitos anos para o tratamento da disfunção erétil. É um inibidor da fosfodiesterase tipo 5. Isso é uma parte técnica, mas tentando trazer de uma forma mais simples, é uma medicação que faz uma vasodilatação das artérias, principalmente da região genital, melhorando assim, né, a ereção e o paciente conseguindo ter a sua relação sexual de uma forma melhor e mais segura, mais confortável. Uhum. É uma substância que ela tem contraindicações no seu uso? Por ser uma medicação vasodilatadora, pode existir algumas substâncias que, em uso contínuo, em comum acordo com a Tadalafila, pode ter alguns efeitos colaterais. São principalmente os nitratos, aquelas medicações que os cardiologistas passam para pessoas que têm problemas coronarianos, problemas no coração. E aí sim potencializar essa vasodilatação e atrapalhar não só o tratamento, mas ter efeitos colaterais mais exacerbados. Existem também efeitos colaterais próprios da medicação, por essa substância ser vasodilatadora, que é a cefaleia, que é a dor de cabeça, congestão nasal, ficar com o nariz muito entupido, vermelhidão no corpo, dor nas pernas, dor nas costas, até uma sensação como uma epigastralgia, uma dor no estômago. Isso são efeitos colaterais da medicação. Uma vez que passar o efeito do remédio, esse efeito colateral também vai embora. Correto. Bem, esse uso precisa ter um médico que tenha indicado para aquele paciente, para aquele indivíduo, que essa é a melhor substância, obviamente direcionada então para o tratamento da ereção? Sem dúvida, o acompanhamento da disfunção erétil tem que ser feito por um profissional capacitado a tratar isso, o urologista, o andrologista, que trata principalmente essa questão da disfunção sexual masculino, e é uma substância, é um remédio. A gente não pode encontrar essa medicação em internet, a gente não pode encontrar em casas de produtos naturais. Isso é um remédio encontrado na farmácia, portanto, prescrição médica. Ok. O nome Tadalafila é a substância, a gente não está falando de marca, né? Não. Tá. Existem várias marcas no mercado, mas a Tadalafila é a substância. Ótimo. Então, até para a gente esclarecer, estamos falando da substância que é, inclusive, né, muito falada e
utilizado de uma maneira incorreta, como até pela indicação que o doutor já falou que a substância tem, a gente já entende que outros tantos usos não estão seguindo justamente o que ela se destina como, então, produto no mercado de medicamentos. E falando sobre essa questão, então, desse uso, doutor, já vou entrar na questão da academia, né, que acabei falando logo na abertura do programa. E muito estão associando a tadalafila com outras substâncias, ou às vezes somente ela, como esse pré-treino, né, aquele momento em que as pessoas se preparam para ir para a academia, para ter mais energia, mais gás, enfim, ou que ajude no ganho de massa. Qual é a literatura que fale sobre esse uso e esse ganho? Existe isso? Não temos evidência científica robusta que comprove que o usuário da tadalafila vai ter um ganho de massa muscular. O racional, ele é simples, é uma medicação vasodilatadora. Então, o objetivo de associar nesses manipulados, pré-treinos e complexos vitamínicos que você coloca junto à tadalafila é com o objetivo de fazer uma vasodilatação da musculatura e, consequentemente, isso performar melhor, tanto para você ter mais disposição para fazer atividade física, pensando que você vai ter uma oxigenação melhor da musculatura e, consequentemente, ganhar mais massa muscular. Mas, reafirmo, não existe evidência científica robusta do uso da tadalafila para esses fins. Uhum. É uma medicação para tratar a disfunção erétil. Ok, então já está muito claro isso para o nosso entendimento aqui já nesse início do nosso Em Destaque. Uma vez que exista uma pessoa que use, né, a tadalafila para esse fim, né, em academia e exercício físico, a gente entende que talvez esse uso esteja acontecendo diariamente. Quais os riscos desse uso para pessoas com esse perfil, né, de ingestão da tadalafila para a atividade física? Pois é, como eu falei dos efeitos colaterais que essa pessoa pode ter, né? Uhum. Ele pode se tornar, sim, um paciente, né? Uma vez que ele está usando uma medicação para disfunção erétil, em algum momento, quando ele precisar tratar a disfunção erétil, ele já está usando uma primeira linha de tratamento para isso. Efeitos colaterais, como eu falei, da dor de cabeça, dor nas pernas, isso aí ele pode ter. E com o uso crônico da medicação, a medicação também pode ir perdendo o seu efeito, principalmente quando ele precisar tratar a disfunção erétil. Uhum. Antes de chegar propriamente na questão da disfunção erétil, da disfunção sexual, mulheres usando a substância tadalafila também como pré-treino ou que estejam, né, dentro de alguma coisa que foi manipulada que também leve tadalafila, elas também têm esse mesmo risco? Risco de desenvolver os mesmos efeitos colaterais, sem dúvida. E aí, menos ainda evidência científica do uso no público feminino. Uhum. Precisamos, então, trazer esclarecimento. Então, acho que esse é o momento, né, com o Dr. Tales aqui com a gente hoje. Essas perguntas é que muitas vezes vejo que acontecem em público e que as respostas são aleatórias e completamente erradas. Acho que esse momento é até de levar esse conhecimento. Falei até com o doutor, a gente tem uma audiência muito importante em academias nesse horário, né? Então, que chegue a informação justamente para que você tome a sua melhor decisão e uma vez, né, tenha sido acontecido esse uso, que então, com responsabilidade, o interrompa, né, ou procure depois para uma avaliação o próprio médico, né, doutor? Sem dúvida. Você fazer um acompanhamento médico, seja também com nutricionistas, nutrólogo, preparar uma dieta específica ou uma suplementação adequada de acordo com o que o teu corpo precisa fazer nos seus exames, a gente não vê problema nenhum em suplementações. Agora, o uso de certas substâncias, quando você está pensando que está te ajudando, te favorecendo, é uma coisa que pode prejudicar a sua saúde pensando no longo prazo. A gente está falando principalmente de um público de pessoas jovens, que lá na frente vai precisar realmente do efeito principal dessa substância. E você está queimando uma alternativa. Eu não quero que ninguém na academia fique bravo, mas isso é uma realidade. A gente tem que falar aqui para te orientar, achando que você hoje não está passando por nenhum problema, já que você é jovem, mas lá na frente, quando você realmente precisar, você vai repensar e às vezes se arrepender das atitudes que tomou no passado. Óbvio, que bom. É esse alerta mesmo que precisa ser dado. Aí a gente passa então para o capítulo da disfunção erétil, né, da disfunção sexual, até pela aplicação do remédio, né, principalmente nos homens. Primeiro eu queria até que o senhor falasse sobre como identificar um problema, né, de disfunção erétil na vida do homem, porque
Ora tem jovens que vão dizer que tem isso, ora e a gente acha que é uma questão da faixa etária mais avançada. Qual que é o panorama para o diagnóstico? Excelente pergunta. A gente acha que é uma doença do público mais velho. Na verdade, disfunção erétil pode ser presente desde a juventude. Os homens jovens, principalmente, eles podem apresentar alterações psicológicas. Aquela insegurança, aquela incerteza, aquela falta de confiança para ter uma relação sexual pode atrapalhá-lo a ter uma ereção de qualidade e ele aí buscar ajuda para entender o que está acontecendo e tratar, seja com medicação, seja com terapia, psicoterapia. Existem também casos de disfunção erétil orgânica. O paciente está passando por algum problema vascular, ele tem comorbidades, principalmente como diabetes, pressão alta, coronariopatia, problemas de tireoide, problemas de testosterona. Ele pode ter operado, feito uma cirurgia da região pélvica, que é onde estão os nervos responsáveis pela ereção. Ele tirou a próstata, tratou um tumor de reto, enfim, ele fez um procedimento ali que também pode atrapalhar a inervação que manda o comando para o pênis ter uma ereção de qualidade. Então ele precisa, primeiro, reconhecer que ele tem um problema, entender que ele precisa tratar e disfunção erétil tem tratamento. Então buscar ajuda de um profissional, um urologista, para conversar, para bater um papo, fazer os seus exames, fazer o rastreio. Esse profissional ele vai entender o que o paciente está passando, seja um problema orgânico, seja um problema psicogênico e vai indicar o melhor tratamento para ele. Excelente explicação. É por isso que a gente quer que você, então, nesse nosso Em Destaque de hoje, assim como todos os outros, obviamente, tenha o esclarecimento mais direto e claro para questões que, inclusive, são próximas a você, como eu falei. A gente vê isso em rede social, a gente vê isso nas conversas. Então, o profissional aqui com a gente hoje, Dr. Thales Mendes, nos ajudando muito nesse esclarecimento. Vamos passar para o capítulo também sobre o uso indiscriminado dessa substância tadalafila por jovens que nem sequer tem esse diagnóstico que o doutor acabou de falar, né, em relação a problemas de ereção. E aí, qual é o risco? Mas pode? Qual é o risco do próprio tadalafila? Será que é também a melhor substância que nós temos no mercado? Acessível, barato ou não? Vamos conversar então na volta do nosso Em Destaque depois do intervalo. É só ficar aí que é rapidinho. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na manhã da TV Sim SBT, e continuamos na nossa conversa com um convidado presente aqui no nosso estúdio, Dr. Thales Mendes, que é urologista do Hospital Santa Rita, falando conosco hoje sobre um papo, né, inclusive muito importante, sobre um tema muito importante, o uso da substância tadalafila, feito então até de uma maneira indiscriminada, pelo que a gente, né, vem avaliando, que a conversa seja orientadora, né, sobre a aplicação assertiva dessa substância, mas também que os riscos sejam conhecidos, até por causa da popularização que nós já tivemos, então, até no próprio mercado e o uso, né, de diferentes perfis de pessoas, não só a quem se dirigia a substância, no caso do tratamento da disfunção erétil. Falamos até na questão, né, do uso disso como um pré-treino ou misturado essas substâncias chamadas de pré-treino, né, para dar aquele ânimo, aquele gás na musculação, na academia. O doutor já nos orientou, né, que não existe evidência científica que fale sobre ganhos de massa muscular em relação ao uso do tadalafila, né, da tadalafila. Mas a gente chegou ao ponto de, né, esclarecer também o uso indiscriminado por um perfil de público jovem consumindo essa substância para que tenha, né, um vigor sexual típico da própria idade que já tem, né, porque entendemos que, obviamente, né, conforme a faixa etária avança, a gente tem que ter o diagnóstico para que o uso da substância seja assertivo também. Mas, doutor, vamos lá. Pelo visto, nós já temos, inclusive, até gírias que falam desse uso da tadalafila entre os jovens, né? Se você entra na rede social, dependendo do perfil que você vê ou tem acesso, aí tem até lá a tal da tropa do Tadala, né? Que popularizou até entre amigos esse uso, né? E amigos adolescentes, né? A primeira juventude por ali. O que isso envolve de problema, doutor? Isso é um grande perigo, na verdade, né? A gente vê jovens cada vez mais inseguros, que estão desconfortáveis para ir para uma relação sexual e com medo de falhar, eles usam a tadalafila, sildenafila, o Viagra ou então outras medicações para disfunção erétil para poder se garantir, para estar bem sexualmente, para não falhar, para impressionar.
Isso acaba gerando uma dependência da medicação para o paciente. Ele acha que só vai conseguir ter uma ereção de qualidade tomando a medicação. E uma vez que ele está usando o remédio, e pode ser por um componente psicológico mais forte, ele não consegue ter ereção, ele não está sendo suficiente, ele vai aumentando dose, vai mudando às vezes alternativas. Eu tenho um paciente, por exemplo, que já teve relação sexual usando uma injeção. Paciente jovem usando uma injeção no pênis para ter ereção, porque ele tinha insegurança de falhar. Medo, incerteza de não conseguir ter uma relação, de não conseguir impressionar. Então, é um perigo, sem dúvida, você usar isso de uma forma sem orientação médica. Não quer dizer que não pode usar. Se você fez uma avaliação, uma consulta com um urologista e ele está vendo que você precisa dessa medicação, está vendo que você precisa de uma confiança, mas você entender que é por um momento, que é por um período que você for fazer o uso dessa medicação, não tem problema, faz parte do nosso arsenal de tratamento. Mas sem orientação médica, aí que mora o problema. Uhum. E na questão até de os jovens conversarem sobre doses, né? Pelo que eu entendi, tem a dose de 5, a dose de 20, e aí fica uma conversa, né? 4 de 5 antes, aí é só a dose de 20. Enfim, essa margem de segurança existe, doutor? Na verdade, eu não estou aqui falando sobre como usar, mas a recomendação, os estudos, né, falam sobre o uso diário da substância, é uma dose mais baixa, né, de 5 miligramas, ou o uso antes da relação sexual da dose mais elevada. O que pode acontecer, né, por conta da insegurança, você querer cada vez mais aumentar essa dose, sem você ter indicação. E você chega numa dose mais alta, cada vez mais alta, e daqui a pouco você está migrando para uma outra substância, às vezes mais forte, que vai te gerar uma dependência ainda maior. Excelente. Doutor, na primeira parte da conversa até usou aqui a questão, né, da primeira linha de tratamentos em relação à disfunção erétil. E o uso de comprimidos como, né, da substância tadalafila, pelo que eu entendi, está nessa primeira linha. Só que estão queimando a largada, vamos chamar assim, até no popular também para as pessoas entenderem, né? Queimando a largada sobre o uso, né, dos comprimidos de substâncias como, né, tadalafila e outros que o senhor chegou a citar. O risco disso, então, é grande porque na hora da necessidade ou conforme, né, a faixa etária avança, você já tem que pular para as próximas e talvez aí, né, com avaliações cada vez mais profundas e sensíveis. É isso, doutor? Sim. O tratamento, eu vou tentar resumir, né? O tratamento da disfunção erétil. A gente tem as medicações orais, as injeções, que a gente aplica diretamente no pênis, no corpo cavernoso, e as cirurgias para colocação de prótese peniana. Nesse meio do caminho, você tem fisioterapia, bomba de vácuo, você pode usar terapias de onda de choque, que existe evidência científica que também melhora. O fato de um paciente que não precisa de um tratamento começar a queimar a largada, pode atrapalhar ele no futuro, realmente, quando ele precisar de um tratamento? Sim. O Viagra foi uma revolução no tratamento da disfunção erétil. Antes a gente só tinha as injeções e as cirurgias para colocar a prótese peniana. Mas eu acho que tem que ficar claro para o paciente que está passando por disfunção erétil que ele procure uma ajuda para ter a orientação adequada do que fazer. Às vezes não é nem o comprimido que ele vai usar, ele já vai passar por alguma medicação mais forte, mas ele tendo a informação, sabendo como que é o tratamento, efeito colateral, complicações que podem acontecer, pró e contra de cada tratamento, ele também participar dessa tomada de decisão para ver o que é melhor para a vida dele. O profissional tem que orientar, a gente tem que tomar essa decisão compartilhada com o paciente. Excelente. Bem, doutor Thales Mendes, né, sendo aqui tão claro com a gente nessa manhã, nos trazendo esclarecimento no nosso Em Destaque, é muito importante. E até pergunto, doutor, sobre a sua vivência profissional, né, no hospital, em consultório, né, sobre a questão da saúde masculina, que a gente está num programa de entrevista falando de um tema que pode provocar, né, vergonha para muitas pessoas, mas acho que chegamos a um ponto até de consciência que o assunto é importante, fala de qualidade de vida, fala da vivência de milhares e milhares de homens que talvez não sabiam nem que precisavam de ajuda ou têm vergonha, o homem tem essa característica, né, parece, da vergonha. Mas o que o senhor, né, baseado na sua experiência toda, né, enxerga de um espaço falar isso, mas o senhor também ter a noção de que é importante que essa comunicação aconteça para a população? Culturalmente,
o homem sempre foi mais resistente a procurar ajuda médica. A gente vê as mulheres desde jovem tendo o apoio da mãe, às vezes levando para um ginecologista, fazer esse acompanhamento, e muitas vezes a gente não vê isso nos homens. Seja o homem mais jovem, a criança que está passando por problemas com fimose, com alguma alteração do pênis, varicocele, que são aqueles vasos tortuosos na bolsa testicular, ou então até mesmo orientação sobre a parte sexual, informação sobre infecções sexualmente transmissíveis, a relação sexual em si. O homem, na fase adulta, em relação à prevenção profilaxia, vamos dizer assim, diagnóstico precoce de algum câncer, câncer de próstata no caso. E a gente vê que o homem sofre muitas vezes calado. Ele deixa de procurar ajuda por medo, por insegurança. Às vezes ele não conversa com um amigo porque o amigo vai sacanear ele. Como assim? Você está passando... Vamos falar especificamente da parte sexual. O homem ele nunca foi preparado para falar que ele não está tendo uma relação sexual satisfatória, que ele está com um problema no pênis. Existem alterações no pênis do homem, por exemplo, a doença de Peyronie, que o paciente fica com o pênis torto, ele tem uma disfunção erétil também por conta disso. E muitas vezes ele não procura ajuda por medo, por insegurança ou por falta de informação. Eu acho que a gente tem que superar tudo isso, entender que existem tratamentos, seja para disfunção erétil, seja para outros problemas, mas o homem saber que ninguém melhor do que ele para procurar ajuda, para cuidar da sua saúde. Não adianta a esposa falar, o filho, a filha comentar, a mãe. Ele tem que tomar conta da sua vida e buscar ajuda, buscar orientação médica, sem dúvida. Excelente. E mesmo que aconteça, né, no caso aí de doenças que podem atingir, né, a questão do aparelho reprodutor masculino ou urinário, né, pênis, bolsa escrotal, enfim, próstata e tudo isso que envolve essa área também muito sensível, acho que é bom a gente ter esse espaço do programa, né, para falar que mesmo que aconteça um diagnóstico e os efeitos já podem até estar ali no radar, né, daquele diagnóstico de problemas ou de consequências, né, para essa área, o Hospital Santa Rita, né, reconhecidíssimo pelo tratamento, né, de câncer em mulheres e tem aí um trabalho muito efetivo de longa data, também está preparado para receber homens nessas condições que eu falei, né, que podem ter consequências nessa área devido a câncer, por exemplo, ou outras doenças, né, doutor? Sem dúvida. No ambulatório da andro-oncologia, foi um ambulatório junto com a FEC, o Hospital Santa Rita, que a gente iniciou esse projeto lá, podendo oferecer para o paciente masculino essa reabilitação. Como você falou bem, a gente tinha já esse programa de reabilitação feminina das mulheres que têm câncer de mama, vão fazer as cirurgias para reconstrução de mama. Desde 2021 a gente começou esse projeto lá, oferecendo também a parte de reabilitação sexual para os pacientes masculinos. Sejam pacientes que tiveram tumor de próstata, bexiga, de reto e estão passando por esse problema, que realmente faz parte do processo de reabilitação, de cura completa do paciente, de retomada de uma qualidade de vida, ele também tem que valorizar a parte sexual. Então a gente oferece os tratamentos, assim como eu expliquei aqui, das medicações, das injeções, exames específicos para ter o diagnóstico mais preciso e também o tratamento com cirurgia, se o paciente desejar, se ele ver necessidade de complementar e assim colocar uma prótese peniana, a gente também oferece esse serviço de lá. Mas é importante que esse paciente ele tenha acompanhamento em todo o processo, não é só no diagnóstico do câncer de próstata, no caso. Ele também precisa estar reabilitado. Uma qualidade de vida sexual faz parte da qualidade de vida global. Exato. Bem, acho que a gente conseguiu, né, ter um panorama muito importante, obviamente, né, nesse caso aqui da reabilitação para os homens, né, um trabalho importantíssimo da FEC, né, a mantenedora do Hospital Santa Rita, e lembrando que esses pacientes são encaminhados via SUS, né, para atendimento nessa estrutura de ponta no Espírito Santo, que deve ser cada vez mais reconhecida também. Acho que esse é um ponto importante, né, doutor? As pessoas saberem que há essa estrutura no Estado, né, que isso não é totalmente algo inacessível, né? Sem dúvida. Não só o paciente oncológico do Hospital Santa Rita, né? O paciente que está passando por esse problema, seja em qual outro hospital da rede estadual, ele deve procurar ajuda. Ele vai ser direcionado
para alguma rede de assistência, seja também em outros hospitais, que também pode oferecer esse tipo de serviço para ele, que vai fazer parte do seu tratamento, vai fazer parte da retomada da vida dele, né? E ter essa qualidade de vida de volta. Importantíssimo mesmo. Bem, então acho que a gente conseguiu te explicar muito mais sobre Tadalafila, explicamos muito mais sobre a saúde do homem, alternativas que existem, mas acima de tudo, né, não ir numa onda ou numa questão aí de momento só porque alguém ou uma publicação estava falando sobre muitos benefícios. Ninguém comenta os malefícios. Acho que a gente consegue trazer esclarecimento para que você tenha a sua melhor decisão. E, obviamente, procurar o especialista para tirar qualquer dúvida. E hoje a gente conseguiu ter esse espaço com o Dr. Tales aqui. Que bom que conseguimos também fazer isso com você que está nos acompanhando hoje. Dr. Tales, muito obrigado. Parabéns pela clareza com que apresentou o tema aqui para a gente. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. E estou à disposição aí, numa outra oportunidade, para a gente conversar desses assuntos tão importantes para a saúde masculina. Que bom, excelente. E tem muito mesmo para a gente conversar, tá? O Dr. Tales está convidado a voltar com a gente, mas por hoje agradecemos também a você que nos acompanhou no nosso Em Destaque. Obrigado pela sua audiência. Volte no nosso próximo programa também. Até lá.